Para o Mikael, que é novato, né, na série, nós estamos com a série chamada, tá ali, ó, Romanos, a vida cristã é bem mais do que se pensa. Temos um painel ali, lindíssimo. No caso, não é nem porque você está de costas do painel, né, isso é pecado. Mas Dá muito de... depois, no final do culto, a gente dá uma olhada. Ele está aí justamente para ajudar a gente a digerir melhor o contexto de Romanos. Deixa mais luz, pô. E nós estamos em Romanos 3, tá? A ideia é nós expormos todo o livro de Romanos, do 1 até o 16, e um capítulo por semana. Mesmo, como eu já falei na semana passada, mesmo que a gente não pregue todo o capítulo, mas a gente vai ler todo o capítulo, que a ideia é essa. E o tema de hoje, para quem está anotando, que nesse caso é só o Marcos, é nossa injustificável justificação. Nossa injustificável justificação. Nós falamos semana passada sobre justiça, né? Sobre como a gente... não é sobre julgamentos, né? E como a justiça ela é um antídoto à hipocrisia. E hoje a gente vai falar um pouco também... Para quem já pegou... Quem pegou aquela sériezinha do início do ano, da Tulipe, Depravação Total, vai entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 3. Quem não pegou também não vai interferir nada não. Então vamos lá, Romanos 3. Vamos botar com as suas Bíblias aí. NVI. O Micael tá com a Bíblia do Brito. Do Brito? O Marcos. Então o Brito tá apaixonado. Hein? Romanos 3. Ixi. Não é minha não. Que é da linha. Romanos 3. Nossa injustificável justificação. São 31 versículos. Então vamos dividir ele aí para não ficar pesado, né? Vamos aqui pela esquerda aqui. Quando vocês acharem, vocês falam Budapeste. Isso aí. Budapeste. Onde fica Budapeste, professor? No começo da Bíblia tem o nome dos livros, aí lá no final assim tem a página onde ele se encontra. Legal. Achou já? Já nunca o Marcos. Depois não te falar. Vamos lá. Que vantagem há então em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa algum deles foram infiéis, a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como um homem. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua alegria, porque sou condenado como pecador? Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façam o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos.
e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção de que há em Cristo Jesus. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que? Em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. E porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios, também dos gentios certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Por que eu peço para vocês lerem o capítulo na semana antes do culto? É porque tem todo um contexto, né? E é quando a gente lê compartilhado, às vezes a gente não consegue entender bem. Então você lendo antes de vir para casa, lendo na sua casa, você chega aqui já com a base do que o texto está falando. Resumidamente, o apóstolo Paulo ele está falando para um povo, como eu já falei, um povo que ele era instintivo, né? Era um povo que aquilo que fazia era o que valia, né? Tanto se você quer decorar aí as características dos romanos, pega esse lado da hipocrisia deles, né? O que nós chamamos carinhosamente de pragmatismo religioso, né? Que é o que muita gente até hoje ainda segue como regra de fé. As pessoas caracterizam alguém espiritual ou não espiritual conforme isso. Quantas vezes ela vai para a igreja na semana, quantas vezes ela ora, quantas vezes ela lê a Bíblia, enfim, isso para ela é espiritualidade e tais coisas não são espiritualidades. Eu sou um dos caras que vou contra essa maneira de enxergar a espiritualidade, não só eu, assim como eu acho que o apóstolo Paulo também. O buraco é muito mais embaixo. E nós temos, assim como os romanos, uma mania sem graça, uma mania tosca, uma mania inútil de querer nos justificar, né? O que é comum a certo sentido, se nós não quiséssemos nos justificar diante de Deus, né? Porque se eu quisesse me justificar diante de vocês, seria fácil. Qualquer desculpa que eu desse seria bem aceita, né? Por exemplo, eu posso xingar o Mikael aqui, e hoje mesmo à noite ou amanhã eu posso dizer, Mikael, desculpa, eu não estava bem, eu estava com dor de cabeça, se eu te explicar todo o contexto, Mikael, não, tudo bem, cara, beleza, não gostei do que você fez, mas eu te perdoo, né? O Marcos vai falar, pô, Mikael, eu desconto pro Jonathan e tal. Agora, diante de Deus, é meio que difícil, né, a gente dar uma desculpinha para ele, porque ele conhece o nosso coração, ele sabe que em nós não existe beleza, assim, né? Eu tô acompanhando uma série agora na Netflix o nome da série é Polícia, né? Que fala da realidade, o dia a dia da polícia brasileira, tanto a civil quanto a militar. E eu acho muito da hora quando eles chegam no cara, né? Que não tem pudor nenhum, eles chegam no cara, independente de que ele seja bandido ou não bandido, mas geralmente eles nunca erram. Chegam no cara, o cara tentando se justificar, né? Tentando explicar, não tô com droga, não tô com nada, eu sou trabalhador, sei o quê. E o policial nem entra por um ouvido e sai pelo outro. Eles continuam fazendo trabalho, até que acham droga, até que acham arma. Pá. Com Deus é a mesma coisa. Enquanto você tá tentando justificar ali, ó, Deus ele tá mostrando, tocando o barco em frente.
Tá? Pode se justificar aí à vontade, isso aí pra mim não vai interferir em nada. Eu continuo sendo Deus, você continua sendo você. Até uma frase clichê, né? Que como é que é? Deus sem mim é Deus e eu sem Deus sou nada, né? E é praticamente isso, né? Nós sem Deus somos apenas esse vazio, né? Existencial. E o apóstolo Paulo, gente, isso é comum no livro de Romanos. Toda vez que você estiver no livro de Romanos, olhar o judeu quanto o grego, aí, o judeu e o grego. Deixa eu contextualizar para vocês. O povo judeu, né, é o povo pioneiro, digamos assim, da fé cristã, né? Antigamente, bem lá no Antigo Testamento, era só o povo de Israel, né? A igreja era o povo de Israel. Ou seja, Israel no Antigo Testamento é a igreja, no Novo Testamento é a igreja de todos nós. A partir da vinda de Jesus, né, o evangelho se expandiu, né? Agora existem cristãos em toda a parte do mundo. Não existe mais só um povo, né? Não existe só esse povo aqui que vai para o céu. Não, agora lá nas tribos indígenas tem um povo de Deus, lá nos Estados Unidos também, em qualquer lugar do mundo. E aí entra essa contradição, porque os gregos falavam uma coisa e os judeus falavam outra. E qual teologia eu vou ficar? Vou ficar com a teologia dos gregos? Vou ficar com a teologia dos judeus? E o apóstolo Paulo tenta quebrar esse paradigma falando, não, tanto os judeus quanto os gregos são uma coisa só diante de Deus. O primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é que as nossas justificativas para culpar Deus e nos inocentar, elas serão sempre falhas. Mesmo que a gente diga que a gente não está querendo culpar Deus coisa nenhuma, a gente só quer limpar a nossa barra, mas no fim das contas a gente sabe que quando a gente tenta nos justificar, a gente quer apontar o erro para Deus. Jonathan, exemplo, fome. Por que Deus permite que a fome exista no mundo? Né? Assassinato. Por que Deus permitiu que fulano assassinasse fulano? Na tentativa de nos inocentar, de inocentar o ser humano, a gente culpa Deus. Na tentativa de tirar a ser humano da reta, a gente culpa Deus. Por que Deus permitiu esse terremoto lá não sei aonde, que matou não sei quantas pessoas, sabe? E aí a gente nos inocenta. E serão sempre falhas. Vamos lá? Versículo 4 e versículo 5. Quem se habilita? Vamos lá. De maneira nenhuma seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Como está escrito, de modo que são justas, as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Então, Deus ele é sempre verdadeiro e eu sou sempre mentiroso. O ponto vai ser sempre esse. Tu não tem como partir. Vou fazer o seguinte, eu vou apostar uma corrida com Deus. Eu vou largar aqui igual com ele. Você já larga desvantagem. Você já larga sendo culpado, você já larga sendo mentiroso, você já larga sendo um inútil, pecador. Uma coisa que a gente precisa compreender é que diante de Deus não existe justificativa para nós. Não existe justificativa. A gente tem que agradecer a Deus por ele ser justo. Porque se fosse depender de nós, pelas nossas próprias justiças, pelo nosso próprio conceito de julgamento, pelo nosso próprio... Só abrir a janela. Pelo nosso próprio maneira de julgar as coisas, não ia sobrar ninguém. Porque a gente tem uma mania de pensar somente em nós e nos nossos, né? De proteger o nosso rebanho e o resto que se dane, né? Outra coisa, um caso interessante, né? Eu cheguei em casa, tinha uma tartaruga já bota, não sei o que era, tracajá, gigante aí. Aí parece que o Célio, o pessoal aqui achou e chamaram o bombeiro. O bombeiro demorou pra caramba pra chegar. Aí quando eu cheguei, demorou um pouquinho de tempo, eles chegaram. Os bombeiros chegaram e pegaram o nome do Célio e levaram o tracajá, né? E aí eu fiquei, uma certa pessoa daqui da redondeza ficou meio com raiva porque ela queria o tracajá pra comer, né? Pra matar o tracajá e comer. E ela ficou com raiva porque o Célio não deu, né, o tracajá pra comer, enfim, tudo mais. Porque a gente tem essa mania, essa tendência de querer o nosso bem, de querer o nosso bem-estar e que o outro que se dane.
Se você vê no Éden, mano, quando o Adão e Eva pecaram, nem naquela situação que os dois eram casais, os dois eram, o Adão era para proteger a sua esposa, né? Eva era para proteger o seu esposo, eles se conflitam ali. Um julga o outro. Não, foi a mulher que tu me deste. Quando eu tava sem mulher, tava tudo em paz. Mas tu me deu uma mulher, olha o que que eu fiz, né? E a Eva pegou e... Não, foi a serpente. Se não tivesse criado a serpente... Mano, todas as vezes que a gente tenta nos inocentar, a gente culpa Deus. É um labirinto, a gente tá preso a um labirinto. Toda vez que você tenta, né? Por exemplo, um ladrão, ele culpa o quê? A sociedade, o sistema, a polícia, né? Que a polícia invade o morro, destrói tudo e faz todo mundo... A gente tenta, para nos justificar, a gente tem que culpar alguém. A gente tem que transferir a nossa culpa para outra pessoa. Eu já preguei aqui uma vez sobre a diferença de perdão para desculpa, né? É justamente isso que você faz. A desculpa é quando você tira a sua culpa e coloca em outra coisa. Né? E o perdão é quando você esquece que a pessoa cometeu a gafe, né? E essa tentativa de culpar Deus pelos nossos próprios delitos, elas serão sempre frustradas. Elas serão sempre frustradas, porque não existe nada em nós que nos justifique. Não existe nada em nós que a gente possa olhar para Deus e falar: ah, Deus, agora eu te peguei. Eu sou santo. Eu sou bonzão. Né? Se tu for olhar, mano, se um dia tu tiver tempo para ler um livro da Bíblia. Não, hoje eu vou ler um livro da Bíblia. Lê o livro de Jó. O livro de Jó, tá claro lá no livro de Jó. Ele era íntegro, justo, ele era top. Jó não tinha defeito nenhum. Não que fique claro na Bíblia, né? Claro que ele tinha defeito, mas não tá claro ali. O defeito dele no máximo seria, sei lá, falar alto. Né? O cara era top, o cara era o Marcos da vida. Entendeu? Não tinha defeito nenhum. E aí, mano, mesmo assim veio esse monte de coisa ruim acontecendo com ele. Jó, ele fica puto com mulher, fica puto com amigo, fica puto não sei da onde. Ele não transfere a culpa para Deus, mas ele transfere a culpa pros outros. A culpa é da minha mulher, a culpa é dos amigos, a culpa é disso, a culpa é daquilo outro, por que tá acontecendo isso comigo? Esse questionamento que a gente tem, esse questionamento vital que a gente tem do porquê que as coisas acontecem com a gente. Ontem a Aline perguntou, né, pra mim: Jonathan, por que Deus tá permitindo que essas coisas aconteçam comigo? Eu sei que tudo tá no controle de Deus. Eu falei: Aline, como é que foi, Rafael, que eu falei pra Aline? Eu falei: não, é porque ela ia ficar sem igreja pra congregar. Eu falei: Aline, por que você não vai vir congregar na sua igreja? Ah, porque é longe. Eu falei: e o ônibus? Ela falou: não, mas eu não pego ônibus à noite. Ah, então você tem que começar a fazer as perguntas certas para ter as respostas certas. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com que você não quer vir para sua igreja. Não é que eu não queira vir. Tem ônibus, graças a Deus. É R$4? É absurdo? Mas tem ônibus. A gente vem no final de semana, dorme na casa de algum irmão e vai no outro dia para casa. Assim como o Marcos faz quando vem para cá, assim como o Mikael já fez várias e várias vezes. Simples, resolveu o B.O. Só que a gente tem essa mania, gente, de querer transferir para Deus uma culpa que é nossa, uma responsabilidade que é nossa. E aí a gente cria o tal do livre-arbítrio, né, para ficar mais de boa, pra gente jogar limpo, né? A gente cria o tal do livre-arbítrio, né? De que eu sou livre para escolher as coisas. E é engraçado que essas pessoas que têm livre-arbítrio falam que tudo é no tempo de Deus. Eu acho engraçado isso. Se tudo é no tempo de Deus, então teu livre-arbítrio foi por água abaixo, filho. Se tudo é no tempo de Deus, então não é no teu tempo. Então já não tem livre. Então já não é livre. Então, mano, primeiro ponto é esse. A gente falou na semana passada sobre julgamento e hoje eu vou falar de julgamento próprio. São duas coisas que o apóstolo Paulo também ele vai incriminar. Não é porque você não pode julgar outra pessoa que você pode se julgar também. Não. Esse auto-julgamento também, ele a certo ponto ele é errado. E eu vou explicar por que ele é errado. Porque quando você vai se julgar, eu vou fazer até uma dinâmica com vocês no final do culto. Quando você vai se julgar, geralmente você trabalha com pré-conceitos das outras pessoas. Né? Por exemplo, fulano se acha bonito, eu sou bonito, né? Fulano, o que as pessoas chamam de amor próprio, né? Na verdade é tolice isso aí. Fulano me acha educado, então eu sou educado. Então até o teu julgamento sobre você mesmo, ele está equivocado, beleza? Vamos ver o que Calvino diz aqui sobre isso. Deus é verdadeiro não só porque está sempre pronto a permanecer fiel às suas promessas, mas também porque cumpre efetivamente
tudo quanto declara em sua palavra. Pois ele diz, segundo o meu poder, assim também será meu agir. O homem, em contrapartida, é mentiroso, não só porque às vezes quebra seus compromissos, mas também porque, por sua própria natureza, corre após a falsidade e foge da verdade. Vocês estão carecas de ouvir aquela frase de que a verdade dói. Então, cansados de ouvir? A verdade dói? Quando alguém fala umas verdades para você, e ela chama de sinceridade, né? Você fala, aí a pessoa fala, a verdade dói, né? A verdade eu ouvi, pá. Não é que a verdade dói, é que a verdade ela expõe algo que você não está querendo ouvir, você não está disposto a ouvir, né? O homem é mentiroso justamente por isso, porque ele vive uma mentira, né? Ele tem um amigo meu que lá no trabalho ele fala algo interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, mas que é pura verdade. Ele fala, mano, o cliente finge que é atendido, a gente finge que atende ele, os supervisores fingem que estão trabalhando, os coordenadores fingem que os supervisores estão trabalhando, a gente finge que bate ponto, a gente finge que trabalha, a gente finge que vai pra casa, tudo é um fingimento. Eu falei, caramba, verdade. É tudo fingimento. Eu falo isso porque eu já tive ligações que eu terminei a ligação, sei lá, passei 7 minutos de ligação, terminei a ligação e não entendi o que eu tinha feito. Também passou por isso, Fabrício. Passei. O que eu fiz? E o cliente agradeceu, então, eu devo ter feito algo pra ele, que ele agradeceu. Tu sabe, aquilo ali é tão instintivo, é tão automático tu fazer aquilo, né? E às vezes o cliente não entende nem o que está se passando. Sei lá, muitas e quantas vezes a gente já falou pro cliente aguardar 2 horas e ele, tá, vou aguardar. E tu não sabe por quê, né? Porque te falaram pra tu fazer isso. Se vai funcionar, eu não sei, eu tô fazendo o meu trabalho. E tudo é uma mentira. Tudo é uma mentira. O homem ele é mentiroso porque ao lidar com verdades, olha, decora isso é importante. O homem é mentiroso porque ao lidar com verdades, ele reconhece que ele não é tão bom assim. E sendo um homem não tão bom assim, ele não se agrada de si mesmo. A gente gosta de ouvir o quê? Que a gente é bom, que a gente é o cara, que a gente pode, que a gente tem capacidade. Aqueles vídeos motivacionais que a gente assistiu muito no nosso curso de administração. Toda hora um vídeo motivacional, né, Marcos? Do Mário Persona, de desafios. Tinha um cara lá que não tem braço, não tem perna, não tem nada. Meu Deus, Pedro. Enfim, não tem braço. E dá palestras motivacionais. Olha, tá vendo? O cara não tem braço e levanta peso. Você tem 2 braços, não levanta peso. Enfim, sendo irônico já. E aí, a gente é chegado a isso. Conquiste, vença, conquiste seu lugar no mercado de trabalho. Seja vencedor, venha pra meta, né? E isso aí, mano. Alcance, supere obstáculos, vença desafios. E a gente sabe que isso tudo é uma mentira. O concurso que você está fazendo é uma mentira. É esse monte de concorrente aí para 2 vagas. É mentira, você está fazendo de tolo. Você está preenchendo as questões ali mentirosas. O cara está fingindo que está aplicando a prova para você. Você está fingindo que estudou. Sabe, você está falando que está estudando para concurso. Mentira, você é mentiroso. Está fingindo que está estudando. Tudo é uma bola de mentiras. Mas por quê? Porque a gente não quer lidar com a realidade. Porque a realidade é boleto chegando para você pagar. A realidade é sua mãe com problema de saúde. A realidade é seus amigos brigando porque você não está atrasando. A verdade é que você, sabe, tudo é uma mentira porque você não quer lidar com a verdade. Lidar com a verdade é algo complicado. E o que a gente faz? Transfere a culpa. Transferimos a culpa para Deus, para os amigos, para os irmãos, para fulano, para ciclano, para o vizinho. E isso, mano, é algo constante. É algo constante. Deixou o lixo lá no lixeiro, lá o lixeiro passou, não levou tudo. Poxa, não sabe nem fazer o trabalho, ó. Não sabe, nem leva o lixo todo. Né? Qualquer coisa que aconteça, se transfere sua culpa. Faltou energia, olha, pago uma energia absurda para quando eu quero assistir o meu jogo, não tá sem energia, né? Putz, tem que dar uma pausa ali que eu vou falar uma coisa que não pode. Aqui. E por que isso acontece, cara? Porque a gente vive uma mentira. Porque a verdade pra gente é assistir a Netflix. E a mentira é ter que pagar a conta. E eu não vou pagar a conta. Gente,
Por que que eu tô falando? Isso é o primeiro tópico, tá? Até a pregação ainda tá nem na metade. E por que que eu tô falando tudo isso? Já pra gente ter consciência de que por mais que você atinja o seu máximo de santidade, faça um checklist mental rápido aí. Qual o teu maior nível de santidade que tu já atingiu? Sei lá, levantar de madrugada para orar, jejuar, não sei, orar todo dia sem faltar um dia, não sei, qual foi? Ler 3 capítulos da Bíblia num só dia, caramba, foi meu recorde. Esse foi o maior grau de santidade. Não sei, qual foi? Orou tanto que sentiu os anjos desceram no teu quarto, ficou arrepiado, não sei. Viu Deus, ninguém consegue ver Deus, né? Sei lá, viu anjos. Qual foi o teu maior grau de santidade? Fala um checklist mental. Agora deixa eu te frustrar. O teu maior grau de santidade diante de Deus é nada. Você ainda é um mentiroso. Tem que lidar com isso, cara. Tu tem que lidar com isso. Isso não significa que, por eu ser pecador, né? Quando eu falo mentiroso, eu associo ao pecador. Por eu ser pecador, eu não posso fazer o que é certo. Eu posso fazer o que é certo, mas não por mim mesmo. Não porque eu sou o cara que batalhei e agora eu compreendi que eu tenho que fazer o que é certo. Não. Pura graça. Pura graça de Deus. Graça. Dificilmente, não, bora colocar aqui, impossivelmente, uma criança ela aprende a andar sozinha. Certo dia a criança tá lá, né, tá engatilhando ali, pô, começou a andar sozinha. Difícil. Eu nunca ouvi um caso de uma criança que só rastejava e do nada ela se levantou e saiu andando. O pai tem que ir lá, botar a mãe lá do outro lado, pegar um andajá, botar a menina no andajá, até que ela desenvolva e aprenda a andar de novo. Ou aprenda a andar, né? Quem tem que aprender a andar de novo é o Marcos. Enfim, aprenda a andar. Criança. A mesma coisa somos nós, cara. Nós por conta própria a gente não consegue andar sozinho não, assim. Alguém tem que pegar nós pelo braço e ensinar a gente a andar. Beleza? Vamos ler aqui uns versículos maiores, hein? Eu quero que outra pessoa diferente do Brito leia aí do 9 ao 12. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Até quanto? Até 12. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Todos nós somos culpados. Culpados. Todos nós temos uma culpa. Né? Eu falei aqui no primeiro encontro, o Marcos estava aqui, ele deve lembrar, que nós, ao invés de julgarmos pecados, a gente precisaria tratar pecados. E eu vou ensinar aqui para vocês, né, a diferença dessas duas coisas. Eu vou julgar pecados é quando você vê aquele seu irmão de outra igreja, não é o Adoração Livre, postando lá uma foto lá no Instagram com uma latinha de Skol na mão. Aí você vai lá nos comentários e fala, isso que é crente, pá, o quê? Tá, com base numa foto. Isso é julgar pecado, né? Tratar pecados é quando você conhece aquele seu irmão, né? Você vai conversar com ele e falar, irmão, e como é que tá aí? Andando bebendo, cara? Tá aqui, no bar. E mas sabe que tu tinha problemas, né? Com bebidas, conversão, será que é saudável isso pra você? Pá, não sei, bora conversar, mano, trocar uma ideia, pá e tal. Tratar pecados. A palavra tratamento já dá uma ideia de que, né? Existe um procedimento maior, existe uma atenção maior. Julgamento é algo muito instantâneo. É algo muito pá, bate o martelo, né? O ato de bater o martelo é algo muito rápido. Pá, julgamento. Beleza? Por que a gente não tem esse poder de julgar o pecado alheio? Alguém sabe me responder? Pode ser o Micael mesmo. Porque temos o poder de julgar o pecado alheio. Na verdade eu acho que é preconceito, né?
que a pessoa tá fazendo um ato e você já tem um conhecimento sobre aquele ato e daí tu julga. Mas tu não conhece toda a história por trás, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é porque não é muito nada, né? Só o povo. A gente não pode julgar o pecado alheio, cara, porque a gente também tem pecados. A gente não pode ter o mesmo pecado que fulano tem, mas e aí? As pessoas são diferentes. Né? O cara é homossexual, eu não sou. Mas por causa disso eu posso julgar ele. Ah, é porque não podendo, eu pensei que era porque julgamos. O cara gosta do Corinthians. Eu não gosto. Eu vou julgar o cara por causa disso. Hã? Marcar no Facebook. Cara, a gente tem esses julgamentos aí alheios justamente por isso, porque a gente não sabe lidar com o nosso. Os nossos pecados a gente costuma ocultá-los. Né? A gente costuma deixar ele para segundo plano, a gente deixa ele debaixo do tapete. E a gente prefere julgar aquele nosso irmão que ele tem um pecado assumido, ele tem um pecado exposto, o nosso é escondido, o nosso é trancado a 7 chaves. O nosso irmão é exposto, a gente vai julgar, a gente vai trabalhar em cima disso. A gente vai viver rotineiramente disposto a julgar o pecado do irmão, para que todo mundo veja o quanto que ele é pecador. Né? Os fariseus amavam fazer isso. Amavam. Eles amavam pegar um cara que roubava imposto e julgar uma prostituta e ia lá, vamos tacar pedra na prostituta, né? É a atividade favorita dos fariseus. Ninguém trabalhava mais. Esperava passar uma prostituta, ela pegava a pedra e tacava. É só isso que eles sabiam fazer. E ficar batendo a cabeça na pedra. Né? Só isso. E orar alto. Você conhece, né? Alguns irmãos que oram alto, assim. Reúne aquele monte de gente na sala e começa que Deus vai restaurar os teus sonhos, aleluia. Você conhece as pessoas. Você conhece aquela pessoa do terminal que pega aquela Bíblia, que entra no busão e fala, eita, que Deus é esse, que Deus é aquele. Você conhece as pessoas. Aquela pessoa que vive postando lá no Facebook, Deus é minha vida, Deus me salvou, Deus é isso, você conhece. São essas pessoas que gostam de julgar o pecado alheio. São essas pessoas. Mas eu vou te falar, mano. Não é querendo defender elas não, tá? Mas muitas delas, elas fazem isso porque elas não foram tratadas. Eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas que estão aqui hoje tem ou terão essa mania. Porque a gente tem tentado tratar o pecado de todo mundo aqui. Micael, algum momento você foi julgado quando você chegou aqui? Alguém pontou o dedo na sua cara e falou, Micael, eu tenho que parar de fazer isso. Marcos, Rafael, Jonathan, eu também não. Porque não cabe a nós. Não cabe a nós. Hoje à noite eu vou pregar na igreja, convidado para pregar na igreja, e eu vou falar justamente disso. Vou falar de igreja com base em Colossenses. Uma característica que a igreja precisa ter urgentemente é essa: relacionamento. Nós precisamos lidar com nossos irmãos, porque no céu não vai ter essa diferença. No céu não vai ter o departamento de oração livre para cá, o Assembleia de Deus para cá, o Wesleyano, não. Vai ter todo mundo no bolo só. Todo mundo vai estar em uma união só. Todo mundo vai ser uma coisa só. E Deus já tem nos preparado já para isso. Se eu não sei lidar com as diferenças do meu irmão, que frequenta o mesmo ambiente que eu, que está no mesmo grupo de amigos que o meu, como é que eu vou lidar com as diferenças da outra pessoa que vive num outro contexto diferente, que fala um outro idioma? Não vou saber. Né? Calvin ele fala assim, ó: um homem que não há o conhecimento de Deus, seja qual for a cultura que venha ele de alguma forma possuir, será fútil. Assim como o nosso melhor laço de comunhão recíproca reside no conhecimento de Deus, também a desumanidade geralmente é produto da nossa ignorância de Deus, quando cada um, tratando os demais com desprezo, ama a si próprio e busca seus próprios interesses. Cara, isso aqui é lindo. Vou repetir. Assim como o nosso melhor laço de comunhão recíproca reside no conhecimento de Deus, também a desumanidade geralmente é produto da nossa ignorância de Deus. O que Calvino está dizendo é geralmente o seguinte: quando eu não conheço a Deus, né? Quando eu sou o crente pragmático, né?
meio crente meia boca. Quando eu não conheço a Deus, eu ligeiramente estou disposto a culpar meu irmão, a julgar o pecado dele, né? Porque eu não tenho um relacionamento com Deus. E isso que Calvino falou é muito interessante, porque ele fala só, laço de comunhão recíproca. Ele fala de uma pessoa que está todo dia na igreja, quarta, sexta, sábado, domingo, canta no coral, dança, faz teatro. Ela tem uma vida ativa na igreja, mas ela não tem relacionamento com Deus. Meu pastor, ele falava uma coisa interessante, né? Ele falava, gente, se vocês ficarem vindo para a igreja quarta, sexta, sábado e domingo, qual é o tempo que vocês vão ter para Deus? Vocês estão todo o tempo na igreja, quando é que vocês vão ter um tempo para Deus? Se você só sabe vir para a igreja, você só sabe se olhar. E isso é algo interessante. Isso é algo a se pensar. Isso é algo a se pensar. Quando eu só consigo ser amigo da minha própria igreja, porque é muito fácil ser amigo do Brito, muito fácil ser amigo do Marcos, muito fácil ser amigo do Gael, do Rafael, eu já conheço vocês. É muito fácil ser amigo de vocês, não tem dificuldade não. Agora imagina, se a gente só tiver esse grupinho aqui de amigos, se eu não for me relacionar com outras pessoas lá fora, como é que eu vou mostrar Cristo para elas? Vai ficar todo mundo, é a igreja e o espelho, a igreja olhando para si mesmo, narcisismo. E aí lá embaixo ele diz, ó, é produto da nossa ignorância de Deus, quando cada um tratando os demais com desprezo, ama a si próprio e busca seus próprios interesses. Então quando eu me distancio de Deus, eu me distancio dos meus irmãos. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo dos meus irmãos. Cara, deixa eu te dar um conselho. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus, santidade com Deus, ela te aproxima da verdade. Pensa aqui comigo, você é um mentiroso. Você já entendeu, você é um mentiroso pecador. Quanto mais você se afastar da verdade que é Cristo, mais mentiroso e mais pecador você vai ser. A tendência é essa. E mais perto do inferno você vai ficar. Agora, se você é mentiroso e pecador e você se aproxima da verdade, mais conformado com a verdade você vai ficar. Mais verdadeiro você vai ficar. Nós temos que abandonar isso que nós somos, cara. Nós temos que ter vergonha daquilo que nós somos. A Jonathan falou uma palavra muito certa. Vergonha daquilo que nós somos. Vergonha daquilo que nós somos. Nós temos que ter vergonha daquilo que nós somos. Vergonha. Porque aquilo que nós somos, ela diz justamente dos nossos próprios interesses. Todos nós aqui queremos um céu só para nós. E se eu falar para vocês que eu não queria um céu só para mim, eu estarei mentindo. Eu serei mais mentiroso serei ainda. Eu queria um céu só para mim, repleto de doces, cupuaçu, maracujá, mulher bonita. Eu queria só um céu só para mim. Não ter mais doença, não ter mais dor de cabeça, não ter mais nada. Só de boa, relaxado. E eu falo isso, não é indo longe não. Eu falo isso com base naquilo, no meu dia a dia, na minha rotina. Ontem eu fui trabalhar, olha só, olha o quanto que eu sou mentiroso, olha o quanto que eu sou pecador. Eu estou expondo a minha vida para vocês. Ontem eu fui trabalhar, eu saí de casa atrasado. Eu sabia que eu tinha que estar no trabalho 1h30, ontem foi sábado, o ônibus dia de sábado reduz frota. O ônibus dia de sábado muda de horário. O ônibus dia de sábado é uma porcaria. E o que eu faço? Vou sair de casa meio-dia. Eu tenho que estar lá 1h30. Saí de casa meio-dia. O ônibus chegou meio-dia? Não. Eu já sabia que ele não chegaria meio-dia. Ele chegou 12h20. Eu cheguei no trabalho 1h50. 1h50. E, sem mentira nenhuma, eu sou mentiroso, mas agora eu tô falando a verdade. Sem mentira nenhuma, o ônibus do Calafate, ele parou em todas as paradas possíveis até chegar lá. Ele parou em todas as paradas, ele parou em todos os semáforos, ele parou em todo lugar que era possível um ônibus parar, o ônibus parou. E eu fiquei o quê? Puto. Chegava o idoso, eu ficava puto, porque o idoso entrou. E o idoso demora pra entrar no ônibus, porque demora mesmo. Ah, abre aqui a porta aqui atrás. O motorista remungava. E para passar um troco era uma dificuldade. Porque eu não entendo por que o motorista tem que passar um troco e demorar muito. E já que facilitou, aumentou para R$4, não precisa dar moeda. É R$4. Mas o cara se deu 5, devolve R$1 para ele. É simples.
E aí, mano, meu estresse foi aumentando. Eu cheguei tarde, bati o ponto atrasado, isso vai descontar no meu salário. E sabe? Isso acontece, mano, porque nós somos assim. Nós somos assim. Eu tenho vergonha daquilo que eu sou. E eu não quero ser essa pessoa. É por isso que eu falo, intimidade com Deus, santidade com Deus, me afasta disso. Porque todas as vezes que eu olhar para o pecado do Micael, eu vou olhar para quem eu sou e vou abraçar o Micael. Porque a minha satisfação é ver o Micael mais perto de Deus. A minha satisfação é ver o Micael mais conformado a Cristo do que ele já é. Tem pessoas que têm uma ânsia enorme de que as pessoas pareçam com elas. Longe de mim. Longe de mim. Se alguém quiser aparecer comigo, vai ficar feio, ridículo. Porque eu sou isso. Ninguém sai por aí esbaldando defeitos. Olha, tô pra ver. Tô pra ver o Marco chegar na rua da casa dele e falar os defeitos dele. Tô pra ver. Se eu pedir pra vocês agora listar aí uma folha cheia de defeitos, vocês não vão conseguir. Eu duvido que vocês vão conseguir. A gente não sabe, gente. Se eu falar pra vocês listar uma série de qualidades, vocês vão encher mais do que uma folha, vocês vão encher um caderno. E essa não é a pessoa que eu quero que você seja. Nós temos que nos conformar a Cristo. Quanto mais parecido com Cristo nós formos, melhor. Melhor. A nossa imagem ela tem que ser... Cara, deixa eu te contar um segredo. Deus te criou para ser imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Imagem porque você tem a característica dele, né? Olho, bocas, enfim, tudo. E semelhança é atitude. Atitude, as minhas atitudes são semelhantes com as atitudes de Deus. Deus é honesto, eu quero ser honesto. Deus é humilde, eu quero ser humilde. Sabe? Deus é justo, eu quero ser justo. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu me distancio de mim. Mais eu me distancio dos meus julgamentos, das minhas justificativas. Uma pessoa para ler... Não, vamos lá, vou precisar de 2 pessoas agora. Que não seja o Marcos e nem seja o Brito. Então sobrou quem? Rafa Monde. E Micael. Um aí abre Eclesiastes 7,16. No caso o Brito e o Rafael, né? Que vocês estão do mesmo lado. E o Micael abre Efésios 2 e lê com Marcos. Efésios 2, versículo 8. Eclesiastes 7, versículo 16. Pode ler? Pera aí. Vou achar ali para dar uma... Dois, qual? Do 8 e o 9. Versículo 8 e o 9. Pode ler, Rafa. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nossa justiça própria nos torna arrogante. Lembra aquilo que eu falei no início? Que a gente não pode ficar julgando a nós mesmos? A gente vai ser arrogante. Quando eu faço um filtro de mim mesmo, eu vou tirar só as coisas, né, mais pesadas. Vou deixar as qualidades, né? Eu não vou manter um equilíbrio, né? Eu vou querer ficar o mais perfeito possível. E como o Micael leu, tudo é pela graça de Deus, né? Nós fomos agraciados pelo perdão de Deus. Fomos agraciados. Existem 3 razões que nos tornam injustificáveis. Decora aí. Nós somos injustos, nós somos maus, nós somos ignorantes. Nós somos injustos, nós somos maus e ignorantes.
Brito, 13 ou 14. Versículo. Eclesiastes. Não, o de Romanos lá. Romanos 13. Todo mundo bota pra Romanos, gente, agora. Isso. 13 ou 14. Somos injustos. 13 ou 14. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Somos maus. 15, 16, 17. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conhecerão o caminho da paz. Somos ignorantes. 18. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo aqui, ele tá falando de ser humano, tá? Ele não tá falando de bicho, não. Ele tá falando... Todas as características que o apóstolo Paulo tá dando aqui são de nós mesmos. Pessoas. Nós temos gargantas, nós temos um túmulo aberto, línguas enganosas, veneno de serpentes está em nossos lábios. Nossa boca está cheia de maldição e amargura. Nossos pés estão ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam nossos caminhos. Não conhecemos a paz, não tememos a Deus. Para nós, isso que o apóstolo Paulo fala aqui no 18 é chocante. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aos nossos olhos é inútil temer a Deus. É inútil temer a Deus. Não faz sentido para nós obedecer a Deus. Para nós o que é mais convincente é seguir aquilo que eu acredito. É muito mais interessante. Eu acredito que eu posso ser o novo Bill Gates aí do mundo. Então eu acredito nisso. A minha religião é essa. Eu acredito que eu sou capaz de ganhar 1 milhão até 2020. Então eu vou batalhar para isso. Ganhar 1 milhão até 2020. Agora acreditar em Deus, obedecer a Deus é algo complicado. Deus pede coisas tão difíceis para mim. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Obedecer a Deus é algo que para mim não faz sentido. Porque ganhar 1 milhão até 2020 faz muito sentido. Agora obedecer a Deus não faz sentido. Cara, existem coisas que muitas vezes a gente tá de boa vivendo, aí a gente pega e para e começa a pensar, né? Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? Né? O Marcos estava até brincando com a gente no tempo desse, 2022, como é que a gente vai estar? Onde eu vou estar aqui daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? A gente faz isso, não faz? A gente faz. Isso é algo que a gente como faz. Aí eu te pergunto, sendo bem honesto, isso faz sentido? Tu ficar pensando em tu vai estar daqui a 10 anos? É engraçado, é irônico, mas não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Né? Agora eu vou te falar uma coisa. Tu sabe quem é o responsável por dar sentido aos teus dias? Não vou deixar você responder não. Deus. Deus. Porque o amanhã, gente, ele não existe. Ele não existe. Você tem esperança que o amanhã vai chegar. E tem até nome amanhã. Se chama segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. Olha aí. Já está nomeado. Mas você não tem certeza. E sabe o que é fé? A definição de fé. Sabe qual é a definição de fé? É a esperança nas coisas que não se veem. Ou seja, obedecer a Deus, confiar em Deus, é algo que faz todo o sentido, cara. Todo o sentido. A minha vida, ela só faz sentido porque Deus preencheu meu vazio. Porque Deus comanda a minha vida. Porque Deus faz sentido. As minhas ações, as minhas convicções, elas só fazem sentido, gente, porque Deus está comigo. Porque Deus preenche. Sabe, existem pessoas por aí que têm tanto dinheiro que não sabem nem como gastar. Não sabem nem como investir, não sabem nem como fazer.
O dinheiro não faz sentido para elas mais. Deus é diferente, mano. Existe uma frase clichê no meu tempo de igreja, no meu tempo que eu era novo convertido, que eu ficava assim, o que esse cara tá falando? Hoje faz todo sentido pra mim essa frase. E o pessoal falava, gente, não dá de enjoar de Deus. Deus, ele todo dia, ele me surpreende. Eu ficava assim, ó, babaca, ó. Besteira, é mesmo, vai pra igreja é a mesma coisa. O cara ora, o cara lê a palavra, todo dia a mesma coisa. A Bíblia tá lá, a mesma coisa, tu vai ler a mesma coisa na Bíblia todo dia. A Bíblia não vai estar, ninguém vai mudar nada na Bíblia, é o mesmo episódio, a mesma coisa. Até o ponto que eu entendi, até o ponto que eu comecei a conviver com Deus foi que eu entendi, e que eu entendi essa frase. Realmente, cara, todos os dias Deus parece que é mais perfeito ainda. Todos os dias ele não cansa de ser perfeito. Ele não cansa. Ele está todo dia sendo mais perfeito do que ontem. É essa realidade, é a essa verdade que a gente precisa se afirmar. É olhando para Ele que a gente deve olhar para si. Não seja narcisista. Não olhe para a água e tente ver seu próprio rosto. Né? A gente é narcisista a esse ponto. A gente não pode ver um espelho que a gente já quer ver como está o nosso cabelo. Né? A gente não pode ver alguma coisa que reflete, já quer nos ver, dá uma olhada, ver se está bem, ver se está bom. Olhe para Deus. É olhando para Deus que você vai se ver. É nele. Ele é o seu filtro de vida. Quer saber como você deve viver, como você deve administrar suas finanças, quer saber como você deve administrar sua casa, sua vida, sua rotina? Olhe para Deus. Todas as respostas estão lá, de graça. Que é o melhor, de graça. Calvino fala aqui, toda impiedade emana de uma desconsideração para com Deus, visto que o temor de Deus é o freio pelo qual nosso instinto perverso é mantido sob controle. Sua remoção desimpede em nós a reação de todo gênero de conduta licenciosa. Toda impiedade emana de uma desconsideração para com Deus. Ou seja, todas as vezes que eu ajo, né, com esse excesso de julgamento, com esse excesso de justiça, toda vez que eu sou impiedoso para com o outro, eu estou agindo dando desconsideração para com Deus. Eu estou falando assim, Deus ele foi generoso comigo, ele me perdoou, ele me abraçou, mas eu não vou fazer a mesma coisa com meu irmão. Eu não vou fazer a mesma coisa. Eu agradeço porque Deus fez o melhor para mim, mas com outra pessoa eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Né? E isso é algo a se pensar. Vamos lá, vamos ler mais Bíblia. Versículo 19. Olha, Pode ler. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo o mundo esteja sob o juízo de Deus. 20. porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Nosso pragmatismo religioso, ele não nos justifica, cara. Ele não justifica. Por isso que o tema da mensagem é nossas injustificáveis justificação. Quando o apóstolo Paulo fala aqui da lei, ele fala da lei mosaica, tá? A antiga lei, as coisas que não poderia comer porco, enfim, aquele monte de coisas, né? E os judeus, né, com Jesus ali, eles ainda viviam quase nessa lei. E o apóstolo Paulo falou, a lei só tem sentido se você cumprir ela toda. Se você cumprir metade dela, faz sentido. Então Jesus veio justamente para cumprir a lei, né? Porque a lei, ela mostra pra gente que nós somos pecadores. O apóstolo Paulo mesmo fala isso. Eu só sei que eu sou pecador porque tem a lei. Se não tivesse a lei, né? Compare a lei com a nossa lei atual de trânsito, por exemplo. Se não tivesse a lei lá de trânsito para dizer que é errado ultrapassar o sinal vermelho, eu não ia saber, né? Que poderia ou não poderia. Achei que aquele pisca-pisca era só pra tirar onda mesmo, só pra colorir, né, o negócio. Né? Se não tivesse a lei, eu não ia saber que eu poderia tomar uma cerveja e dirigir alcoolizado.
Achei que poderia beber, entendeu? É por isso a lei, ela não está aqui para nos defender. Ela está aqui para dizer que eu estou errado. Né? Ou a lei está lá, a lei, artigo 8.4 diz, dá parabéns para quem dirigir bem e responsavelmente. Não, né? Acho que não tem esse artigo, né? A lei, ela é condenatória. A lei, ela está ali para dizer que é errado cometer tal infração, vai cumprir isso aqui de detenção, vai ter tantos pontos na carteira perdidos, enfim. Então a lei, ela nos mostra que somos pecadores. E Jesus, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei por quê? Porque ele é perfeito, ele não tinha pecado. Então para ele era possível cumprir a lei, para nós não. Nós não temos como cumprir a lei. Então o nosso pragmatismo religioso, ele por mais que seja bonito, ele por mais que seja lindo, ele por mais que seja convincente, ele não nos justifica. Não nos justifica. A gente pode tentar, a gente pode ter lá 10 anos de crente, 20 anos de igreja, posso ser formado em tudo que for preciso, posso ser pastor, posso só ter lido a Bíblia toda de pé a cabeça, mas isso não me justifica. O que me justifica é a graça de Deus mediante a fé. Vamos dar uma corrida. 25 e 26, Brito. Deus o ofereceu como um sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Deus nos tornou justos sem que a sua justiça fosse alterada. Né? Ele nos tornou justos por quê? Porque a gente não precisa mais cumprir a lei. Isso para muitas pessoas é incompreensível, mas para mim é muito fácil. Ele nos tornou justos no sentido de que eu não preciso mais cumprir a lei. A lei ela serve para mim como a lei de trânsito serve para mim. Para eu saber que eu sou pecador. Só para isso. Mas a lei não me condena mais. Deus, ele me justificou. Ele me justificou com base na sua graça. E onde é que as pessoas pecam? Elas pecam justamente aí nesse ponto. Elas querem transformar a graça em algo meritocrata. Elas querem dizer que foram elas que se salvaram, foram elas que se arrependeram dos seus pecados, foram elas que, certo dia, cansaram da vida dela mundana lá, de pecado, se arrependeram e agora estão com Deus. Não, é graça, filho. É graça. Dependendo de você mesmo, você estava ferrado. Vamos lá, o que Calvino diz aqui. O apóstolo Paulo tem por certo que todo mundo que se aproxima do tribunal divino se conscientiza plenamente de ser pecador e se sente aniquilado e perdido sob o senso da sua própria culpa. E assim faz evidente que nenhum pecador pode suportar a presença de Deus, como se pode ver no exemplo de Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos lá, todo mundo. Vou pôr na volta aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 8. É o 8, o 9 e o 10. Não vai ter não, na tua. Achei estranho que não tinha aqui no início. É só no Testamento. Fim, será? Deixa eu marcar. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Ou seja, diante de Deus a gente fala o quê? A gente se esconde. Pesado, né? Diante de Deus a gente se esconde, porque nós somos pecadores, nós já chegamos diante dele condenado. Nós já chegamos diante dele com a cara no chão,
sem saber o que dizer. Adão sempre foi criado nu e vivia nu. Quando pecou, ficou com vergonha da sua nudez. Ele sabe que fez caquinha. Ele sabe que fez o que não deveria fazer. Então a justificação ela é apenas pela fé. O versículo 28 de Romanos 3. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Independente da obediência à lei. Se eu cumprir algumas partes da lei, vai interferir aí na minha salvação? Não. Pode até fazer. Sabe aquele tipo de coisa que tu... Beleza, pode até fazer, mas não vai alterar nada. Quando eu era no pré-escolar, aí tinha o material para colorir, né? Aí tinha umas partes lá que alguém sempre perguntava. Nunca era eu, obviamente, que sou inteligente. Professor, é para pintar isso aqui? E a professora sempre falava a mesma coisa. Se quiser, pinta. Mas não é obrigado. É a mesma coisa da obediência à lei. Se tu cumprir alguns pontos, não vai conseguir cumprir tudo, mas se tu cumprir algumas coisas, vai interferir na tua salvação? Fazendo ou não fazendo, é a mesma coisa. Porque não foi você que se salvou, cara. Não foi você, não é mérito seu. Não é um status que você alcançou e agora você tem que manter. Você não tem que provar nada pra ninguém, você não tem que provar nada pra Deus. Você agora, mano, foi abraçado por Ele, você tem que viver debaixo dele. É isso. É isso. Você agora tá com Ele, agora você tem que viver debaixo dele. Obedecendo a Ele, por amor. Mano, o Evangelho, a vida com Deus é uma vida de amor. E isso implica o quê? Renúncia, isso implica transformação, isso implica mudança de caráter, isso implica um monte de coisa. Que não tem nada a ver com pragmatismo religioso. Que não tem nada a ver com eu cumprir lei, eu cumprir regras, eu cumprir o escambau. A justificação é apenas pela fé. Amém? Amém. Tranquilos?